Boa tarde. É um privilégio estar aqui. Queiram desculpar-me, eu sou economista e, portanto, é natural... Se fosse jurista era pior. Era pior. É natural que tenha que vir para aqui com números e com gráficos, mas sou daqueles economistas que se engana e que têm dúvidas. Parte das coisas que vos vou apresentar resultam... Tem que encontrar o ícone para mostrar isto. Parte das coisas que vos vou apresentar resultam de conversas que tenho mantido em inúmeras iniciativas, em encontros académicos de cidadania, com sindicalistas, professores universitários, atuais técnicos da Segurança Social e antigos dirigentes que já se aposentaram. E até me vou repetir em relação a alguns encontros para os quais a APRE já me convidou, e a esse propósito a APRE está a defender com algumas das posições que tem, conheço o caderno reivindicativo e na generalidade concordo com a esmagadora maioria delas, mas a APRE está a defender os meus filhos e a segurança social dos meus filhos. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. Não considero que seja uma associação que contribua para os privilégios de uma geração em detrimento de outra, bem pelo contrário. E queria tentar partilhar convosco algumas ideias em torno de, acho que se consegue ver bem, de três blocos de questões. O que é a segurança social, o que são as pensões, para que é que serve, porque muitas vezes fala de segurança social, de pensões, de déficits, de saldos negativos, misturando tudo e mais alguma coisa, confundindo responsabilidades e enganando até as pessoas nesta questão da insustentabilidade da segurança social. Portanto, o que é que falamos quando falamos da segurança social e da sustentabilidade? Que tensões é que existem na economia, na sociedade, no mercado de trabalho, demográficas, e é bom não as esconder, temos que ter consciência de que há tensões, até no próprio sistema de segurança social, e, portanto, olhar para elas e ver como é que podemos resolver algumas dessas tensões, o que é que têm sido as soluções ou as propostas preconizadas, quais é que poderão ser os resultados dessas propostas. E, para finalizar, algo que não costuma ser muito trazido à colação nestes debates sobre a sustentabilidade da segurança social, mas que me parece muito importante, é se temos ou não direito à informação e à participação. É omitido, é uma questão processual, isso não interessa para nada. Isso é fundamental e espero ter ainda 2 minutos depois das várias tolerâncias para isso. A segurança social protege-nos, de facto, sempre. Isto é uma praga. Eu espero não citar ex-ministros da Segurança Social, que não haja necessidade disso. Protege-nos até antes de nascermos, protege a gravidez de risco, protege-nos durante a vida, protege as nossas famílias depois da morte, protege até, ou garante, não é protege, mas garante um subsídio de funeral a alguém que não tem ninguém e que são os vizinhos que tratam do funeral e a quem a Segurança Social, não estou aqui a distinguir se é com os nossos impostos ou com as nossas contribuições, a quem a Segurança Social protege. É um mundo tão denso e tão complicado que é possível até haver pessoas, por muita responsabilidade que tenham, que precisem de ser notificadas para pagar as suas contribuições à Segurança Social. Portanto, não é demais pensar que nos acompanham sempre, seja como contribuintes, seja como beneficiários. E tem inúmeros sistemas e subsistemas. A Segurança Social dos trabalhadores das empresas privadas, a Caixa Geral de Aposentações, a Segurança Social que é garantida aos trabalhadores do metropolitano, da banca. Portanto, há inúmeras áreas, compartimentos, inúmeras prestações, inúmeras eventualidades, cada uma delas com formas de financiamento distintas. E às vezes fala-se do déficit das pensões, que as pensões são insustentáveis, misturando responsabilidades do Orçamento de Estado no pagamento de algumas pensões com aquilo que resulta dos descontos das empresas e dos trabalhadores. Portanto, é bom ter em conta que a Segurança Social é, de facto, um grande mundo. E em termos de prestações, temos a Caixa Geral de Aposentações a pagar fundamentalmente a pensões de aposentação e de sobrevivência, aquilo que são as equivalências pela parentalidade são os organismos que pagam,
aos trabalhadores que descontam para a CGA, portanto sai do orçamento do organismo, não sai da Caixa Geral de Apresentações. Temos uma complexa teia de pensões, complementos de pensões na Segurança Social dos trabalhadores do setor privado, e é aqui que tem aparecido um dos grandes mitos no discurso público sobre a insustentabilidade das pensões da Segurança Social, por se dizer que 25% das pensões são financiadas por impostos, quando estamos a falar das pensões que têm que ser financiadas por impostos. As pensões sociais, as pensões do regime especial das atividades agrícolas, as pensões antecipadas, complementos, até as transferências feitas pelo Orçamento de Estado para pagar as pensões do regime substitutivo dos bancários. Portanto, esta ideia de que não há dinheiro para pagar pensões, o sistema é deficitário, à conta deste número, é um mito e é falso. E há depois todas as outras despesas que nos protegem na doença, na parentalidade, quando falta o rendimento do trabalho. A ação social, os equipamentos sociais, as creches, os lares, os centros de dia são financiados com o dinheiro da Segurança Social, ainda que com o financiamento de impostos e não das contribuições. Então, de que é que falamos quando falamos de sustentabilidade? Há quem queira resumir isto ao cálculo atuarial e ao saldo contabilístico, e com todo o respeito, o cálculo atuarial é fundamental, mas a Segurança Social não pode ser cálculo atuarial. Quer dizer, poder pode, mas não acredito que nos proteja melhor. E esquecem-se muitas vezes, talvez porque não tenham convivido, da história da Segurança Social e do direito à Segurança Social, que são cadeiras que existem, mal dadas, pouco dadas, mas são cadeiras que existem em vários cursos. E existe uma história da Segurança Social e um direito à Segurança Social. A taxa social única, como lhe chamamos, a TSU, que não é assim que ela se chama, tem uma história. E tem regras associadas a essa história. Não é um mero instrumento financeiro para contas em Excel ou modelos de equilíbrio geral. Tem uma história e tem um direito subjacente. E para além desta sustentabilidade contabilística, orçamental, financeira, há a sustentabilidade económica, social e política da Segurança Social que não deve ser menosprezada. A Segurança Social só é sustentável se a comunidade assim o também quiser, assim o defender nas suas leis. É muito importante também não ignorar estes aspectos. E é importante não ignorar que muitas das imagens que soam sistematicamente na imprensa e que causam tensões no sistema, que têm a ver com os 3.600.000 pensionistas, que são pensões e não pensionistas. Como sabem, há pensionistas que têm uma pensão de sobrevivência e uma pensão de invalidez ou de velhice. Há pensionistas de orfandade, com pensões muito baixas e que as deixarão de ter quando deixarem a faculdade ou a partir de uma determinada idade. Portanto, há aqui um mito sobre a pressão do número de pensões ou do número de pensionistas. E há pensões que são financiadas pelos impostos. Todos. O único imposto que existe não é o IRS. O IRS está muito sobrecarregado. O trabalho é muito sobrecarregado em termos de impostos. Mas todos os impostos contribuem para financiar todas as atividades das pensões, da parentalidade, da polícia, da defesa nacional. Alguns dos mitos também partem desta ideia de que é preciso cortar 60 milhões nas pensões, que isto até tem um impacto positivo sobre o sistema. 600 milhões de euros. Como? Vicenta, não. Não direi que fosse bom. Os 600 milhões podem ter alguma justificação, mas se calhar é uma justificação meramente contabilística. Nem sequer creio que seja atuarial. E a sustentabilidade, nos últimos anos, tem surgido, de facto, com este discurso da austeridade, do que é preciso, só garantimos o sistema se cortarmos. A situação económica e financeira do país exige que se corte. Para assegurarmos pensões de sobrevivência temos que cortar nos abonos de família, temos que cortar nos subsídios por morte, temos que cortar no RSI para assegurar o sistema, temos que aumentar a idade de reforma. É absoluto aumentar a idade de reforma para garantir a redução da despesa no longo prazo, ou seja, todas as medidas que têm sido tomadas não têm a ver com a sustentabilidade da Segurança Social, têm meramente a ver com o aspecto financeiro, contabilístico e orçamental. Mas sempre se disse, no livro branco da Segurança Social de 98, que gostam de citar tantas vezes para defender o plafonamento,
A Comissão do Livro Branco era uma comissão plural. Tinha representantes de vários setores da sociedade, do mundo sindical, da academia, do Ministério. O Dr. Fernando Moreira Maia, que foi dirigente da Segurança Social enquanto quis, dificilmente a CRESAP não o nomearia, ou o Ministro teria dificuldade em não nomear, quando o Livro Branco disse que, independentemente dos méritos que tinha o livro, devia ter sido dado também a importância, e isso foi pouco tratado no Livro Branco, aos assuntos relacionados com a equidade, a preservação e o combate à exclusão social. Portanto, também foram trabalhos conduzidos fundamentalmente numa direção, uma direção financeira, omitindo aspectos fundamentais da segurança social e da sustentabilidade da segurança social. Um conjunto de peritos, os professores Boaventura Sousa Santos, a doutora Maria Bento, Maldonado Gonelha e Alfredo Bruto da Costa, questionavam se seria possível fazer uma reforma da segurança social que aumentasse as desigualdades sociais, que tornasse a redistribuição dos riscos sociais um risco para o indivíduo e não um assunto a resolver coletivamente pela sociedade, e se qualquer reforma poderia redundar numa redução global da proteção social. E, portanto, não é de hoje que se tenta contrariar esta ideia da sustentabilidade meramente financeira da segurança social, mas tenta-se omitir este pensamento. Como se tenta omitir o papel da segurança social para reduzir a pobreza na Europa e em Portugal. Não fossem as prestações sociais, os subsídios de desemprego, os abonos de família, os subsídios de doença, de parentalidade, as pensões, e as taxas de pobreza em Portugal e na Europa seriam superiores a 40%. É o impacto destas transferências sociais que retira da situação de pobreza monetária 3 milhões de pessoas em Portugal. Gastando nós mais do que gastam os países mais desenvolvidos da União Europeia ou aqueles em quem confiámos quando iniciámos a nossa construção? Não. Nós, de facto, nos últimos 20 anos aumentámos bastante a despesa com a proteção social e o seu peso na riqueza criada pelo país, se a quisermos medir pelo PIB, mas continuamos a gastar menos 3,5 pontos percentuais daquilo que é a riqueza que nós produzimos na proteção social. Isto significa qualquer coisa como, a preços de hoje, 6 mil milhões de euros, que nós gastaríamos se tivéssemos a média dos 15 países da União Europeia. Portanto, eles existem no nosso PIB, são afetos a outras áreas que não a área da proteção social. Mas não podemos ignorar que existem tensões. A imigração, de quem toda a gente fala e que é um fenómeno recente. 100 mil, 120 mil, 135 mil imigrantes são um fenómeno que só verificávamos na década de 60. A imigração permanente, os que vão e que estão fora mais do que um ano, que provavelmente não retornam, e que tinha números pouco significativos antes da crise de 2008. 10 mil, não chegava a 10 mil os imigrantes permanentes. Tem sido nos últimos anos superior a 50 mil. O número de nascimentos que se reflete também por aqui. Também aquela ideia de sempre nasceram 100 mil crianças, 120 mil crianças em Portugal, não é verdade. Desde 2008 que têm sido os nascimentos inferiores a 100 mil e continuam a diminuir. E isto não é manipulação estatística. O Instituto Nacional de Estatística, quando publicou as últimas estatísticas demográficas, na combinação destes dois gráficos, que também mostram a redução muito intensa dos imigrantes permanentes, ou seja, pessoas que estavam no nosso país, normalmente mais jovens, que contribuíam para a natalidade e que se foram embora, ou para os países de origem ou para outros países. É este impacto conjunto, recente, do aumento da imigração permanente e da redução da imigração permanente que tem motivado algumas parangonas, não só sobre o envelhecimento da população portuguesa, mas para uma perda, se se concretizassem as projeções até 2050, 2060, de 22% da nossa população, algo que nunca aconteceu nas projeções que foram feitas pela Comissão Europeia nos últimos 15 anos. E isto é explicado precisamente pelos dois fenómenos, a imigração muito significativa de jovens e a imigração que retorna aos seus países ou que procura outros. E isso pode ser revertido. A natalidade demora o seu tempo a ter impacto, mas o fenómeno imigratório pode ser revertido. No mercado de trabalho têm existido tensões muito significativas.
reduziu-se o emprego, 245 mil postos de trabalho entre 2008 e o início de 2011. Mais 300 mil postos de trabalho desde o início de 2011 até o início deste ano. A contratação coletiva, os contratos coletivos de trabalho, as portarias de extensão, os acordos da empresa, eram cerca de 500 há 10, 12 anos. Hoje estão em pouco mais de 100. O número de trabalhadores abrangidos por estes contratos coletivos de trabalho, que todos os anos são renegociados, era em 2008 de 1.900.000 trabalhadores. O ano passado foram menos de 250 mil. E o peso da riqueza do PIB, do Produto Interno Bruto, que é afeto ao trabalho, que financia boa parte das contribuições para a Segurança Social, de 2008 para cá perdeu 4 pontos do PIB, 4 pontos que foram para o excedente bruto de exploração ou aquilo que vulgarmente se pode chamar a remuneração do capital. Doutor José Nuno Albuquerque, tem mais 2 minutos. 2 minutos. E 1 minuto por não ter citado o Dr. Pacheco. Obrigado. Este fenómeno no mercado de trabalho que tem também redução de emprego, redução de salários, maior precariedade, que tem causado atenção nas receitas e nas despesas da Segurança Social. E entre 2008 e 2012, se tivéssemos o mesmo nível de desemprego que tínhamos em 2008, não estou a dizer que as pessoas estivessem a trabalhar, que os empregados trabalhassem, que contribuíssem para a Segurança Social, bastava ter o mesmo nível de desemprego, não haveria saldos deficitários no sistema previdencial. Portanto, o impacto conjuntural é muito forte, é o impacto da economia, do mercado de trabalho, é o que tem causado alguns déficits do sistema. Quando há receitas de impostos e que têm transferido despesas em direitos de cidadania, o abono de família, o rendimento social de inserção, o complemento solidário para idosos, e que o têm transferido para a ação social. Portanto, a ação social, nos últimos anos, tem mais 150 milhões de euros de despesa. Estes direitos de cidadania perderam 600 milhões de euros nestes últimos anos. Portanto, já há vários 100 milhões que já foram cortados à proteção social. As propostas que têm sido implementadas com o Acordo de 2001, com o Acordo de 2006, passaram por considerar toda a carreira contributiva na consideração da pensão, por responsabilizar o Orçamento de Estado por algumas despesas, como o subsídio social de desemprego diferencial, por introduzir um fator de sustentabilidade, tendo em conta a esperança média de vida, mas depois do PEC 2010, do Memorando 2011 e de muitas coisas que não estavam nem no PEC nem no Memorando, a Segurança Social sofreu um abalo muito tremendo. Sofreu tudo o que pode influenciar um sistema de segurança social mais sustentável. Não há políticas amigas das famílias. Os horários de trabalho pioraram, as condições de trabalho, a precariedade, a redução dos transportes públicos, a manutenção dos equipamentos de apoio à família, a redução das prestações familiares, não são, no fundo, amigas das famílias, amigas da segurança social. As reformas ditas estruturais do mercado de trabalho estagnaram ou impediram a contratação coletiva, não atualizaram o salário mínimo, desvalorizaram salários no setor público e no setor privado. Inúmeros pecados na segurança social, todas as prestações foram atacadas. O subsídio por morte é financiado e será financiado pelas contribuições dos trabalhadores e das entidades patronais. E houve 3 alterações na lei durante os últimos 2 anos, e hoje paga-se metade à família do que se pagava há 4 anos. As propostas que têm sido equacionadas passam por cortar ou congelar pensões, por aumentar a fiscalidade, por combater a fraude, mas nós sabemos que alguma da fraude, se a combatermos, vai impedir alguma almofada que existe em algumas localidades, em alguns setores. Não é feita uma avaliação do Código Contributivo. O Código Contributivo exigia ou convergia para que os descontos para a Segurança Social fossem com base na remuneração do trabalhador, e continua a haver alguns esquemas que o impedem. Não é feita uma avaliação das medidas ativas de emprego, dos estágios, que são financiados pela Segurança Social. Se os fundos da Segurança Social, que investem também em empresas, estão a investir em empresas amigas do ambiente, criadoras de emprego, ou se investem em empresas que
que jogam com o outsourcing e com o trabalho precário. E a medida emblemática do FMI, da Troika e até talvez da última campanha eleitoral, a famosa desvalorização fiscal e baixar a TSU e trocá-la pelo IVA, em documento oficial com vários ministérios que o Banco de Portugal já dizia para ter cautelas com essas transformações, porque criariam até, provavelmente, alguma recessão económica. E quando nos dizem que os gastos que as empresas têm com os trabalhadores e aquilo que são as despesas com a segurança social, a vulgo TSU, são muito significativos do ponto de vista dos custos, da produção, eu gostava de comparar neste gráfico dados oficiais do INE relativos às empresas não financeiras. Só considerei algumas das rúbricas mais significativas dos custos de produção. Os custos das matérias-primas, os fornecimentos e serviços externos, as remunerações e outros gastos com o pessoal não são mais do que 15% dos custos de produção. Estes outros gastos com o pessoal, 3,6%, é fundamentalmente os 23,75% da contribuição patronal para a taxa social única. Portanto, vejam quanto é que se deveria reduzir da contribuição patronal para a segurança social para estes 3,6% serem zero e estarmos a falar, como diria o catedrático, isto são pinners dos custos de produção e da competitividade das empresas. Vou terminar com vários conceitos que nos têm trazido e que nos dizem que resolvem o problema. Plafonamento, capitalização, privatização, modelo sueco, modelos de benefício definido. As pessoas focam-se muito nos custos de transição, mas perguntas que deviam ser feitas para além dos custos de transição. Estes modelos são imunes a constrangimentos económicos? Não são. São imunes ao envelhecimento demográfico? Não são. Os suecos, o famoso modelo sueco, cortou o ano passado as pensões em 2,7%. É uma mera coincidência, mas 2,7% das nossas pensões são 600 milhões de euros. É redistributivo este modelo? Não é redistributivo, não é solidário, não é intergeracional. E o mercado garante a universalidade? Há economistas ligados ao estudo do direito humano que têm dúvidas, com linguagem de economistas, que o mercado garante a universalidade. Eu vou-vos deixar, então, para terminar, algumas ideias de plafonamentos, não necessariamente aqueles que têm sido... Posso-lhe fazer só, talvez, se estivessem de acordo na sugestão, depois, na parte dos debates, faria isso. Faria isto, está bem. Só para não... Então, o último, em relação à participação e à informação. Não podemos deixar que a informação e a participação seja exclusiva dos partidos com assento parlamentar. Os parceiros sociais já se ouviram mais, já foram mais ativos até nos órgãos do sistema, na interrogação e na apresentação de propostas. A sociedade civil, a academia, as organizações de reformados, de precários, devem também ter um papel ativo nesta discussão em torno do futuro da segurança social. O direito à informação, estou convencido, é essencial para sabermos do que estamos a falar e daquilo que, eventualmente, estaremos dispostos a aceitar se nos convencerem que não há outro caminho, que não há outra solução, que temos só 3 ou 4 alternativas e não uma única apenas, mas até o direito à informação talvez nos dê mais alternativas do que as que temos. Obrigado. Muito obrigado.